Olá, eu sou a Mariana Schlickman e este é um vídeo do Mundo Multipolar. Hoje vamos falar sobre as consequências do genocídio em Gaza para a região. As reflexões dos analistas políticos Hassan Ahmadian e Hesham Al-Ghanem nos ajudam nessa jornada. O apoio inabalável dos Estados Unidos à guerra de Israel contra Gaza deixou um gosto amargo na região. A raiva está crescendo não apenas no mundo árabe, mas em todo o sul global, por causa do que é visto como dois pesos e duas medidas do Ocidente em relação ao ataque contínuo de Israel. Há uma demanda unificada por um cessar-fogo e uma crítica contundente ao que é visto como uma agressão israelense totalmente fora do controle. E como os Estados Unidos dobraram o seu apoio a Israel desde o início do conflito em Gaza, lá em outubro de 2023, países como a China e a Rússia optaram por não seguir esse exemplo. A frustração com o status quo está proporcionando aos agentes de poder não ocidentais novos incentivos para forjar uma ordem regional que dê menos importância a Washington. No mínimo, esse descontentamento provavelmente vai acelerar o impulso para autonomia estratégica em relação ao Ocidente, com o objetivo de estabelecer uma nova ordem regional em que seja dada menos ênfase aos Estados Unidos. Uma das principais tendências da dinâmica regional nos últimos anos tem sido um pivô para o leste, para a Ásia. Ressaltando essa mudança, o Irã e a Arábia Saudita, em março de 2023, fecharam um acordo para retomar os laços diplomáticos em um encontro histórico que foi mediado pela China, que ganhou muitos pontos diplomáticos com essa jogada. Tanto o Irã quanto a Arábia Saudita têm seus próprios motivos individuais para priorizar melhores relações com seus vizinhos. Para os iranianos, isso representa uma oportunidade única de se libertar do seu isolamento econômico, depois de suportar anos de sanções dos Estados Unidos, e porque assim eles vão conseguir diversificar as suas parcerias econômicas e políticas. Quando o governo de Donald Trump se retirou do acordo nuclear que foi realizado em 2015 com o Irã no ano de 2018, ele reimpôs todas as sanções, a terrível situação econômica do Irã piorou muito. A campanha de pressão máxima dos Estados Unidos também deu poder aos conservadores iranianos em detrimento das forças pró-reforma em Teherã, corroendo assim qualquer confiança necessária para chegar a um novo acordo em novos termos. Para complicar ainda mais a situação, o assassinato do então comandante da força Quds, que era o general Soleimani, pelo governo de Trump em Bagdá em 2020, juntamente com a decisão do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de não voltar a participar do acordo nuclear, aumentaram as tensões entre os dois adversários e alimentou o sentimento anti-americano dentro do Irã. No país, a eleição do presidente conservador Ibrahim Raisi, em 2021, ressaltou ainda mais a estratégia de olhar para o leste do país. Raisi reformulou a política externa de Teherã, adotando uma postura de linha dura em relação ao Ocidente e priorizando as relações com os países do Oriente. A política está enraizada na crença de que países como a China e a Rússia são parceiros muito mais confiáveis. Para a Arábia Saudita, olhar para o leste é parte integrante da sua visão ambiciosa, da sua ambiciosa Visão 2030, que é um amplo plano de reforma que busca diversificar a economia. A China, a Índia e a Rússia são parceiros importantes na concretização dessa visão devido às suas amplas relações comerciais com o país. Moscou também está desempenhando um papel importante em termos de estabilização dos preços globais do petróleo, o que é bom para eles e para a satisfação do reino. Esses países estão prontos para participar de projetos tecnológicos conjuntos sem impor condições políticas, ao contrário das suas contrapartes ocidentais. A eclosão da guerra de Gaza expôs a falta de confiabilidade dos Estados Unidos para uma variedade de atores na região. Em primeiro lugar, o viés do governo Biden em relação a Israel, mesmo com uma escalada do conflito, mesmo que a escalada do conflito represente uma ameaça genuína, prejudicou significativamente a credibilidade dos Estados Unidos como mediador, que é visto cada vez menos como neutro, confiável ou mesmo sequer capaz de restringir as ações militares de Israel. Em segundo lugar, os estadunidenses estão perdendo grande parte da sua influência política remanescente na região. Embora tenham defendido acordos de normalização entre as nações árabes e Israel, houve um descompasso nos esforços para pressionar igualmente Tel Aviv a considerar seriamente uma solução de dois estados de acordo com a iniciativa de paz árabe lá de 2002.
Paradoxalmente, para Tel Aviv, o objetivo de romper seu isolamento diplomático no mundo árabe tem sido estabelecer uma nova norma que distancie os líderes árabes da questão palestina, e os Estados Unidos parecem apoiar essa abordagem. No entanto, a guerra de Gaza tornou a questão palestina inegociável para os sauditas ao considerarem a normalização com Israel, que é um processo que está ganhando força que já estava ganhando força pouco antes de outubro de 2023. O reino declarou que não aceitará um acordo com Tel Aviv sem o início de um processo viável de reconhecimento de um Estado palestino, e é improvável que a pressão ocidental altere essa posição. Terceiro, os Estados Unidos estão perdendo a sua posição entre os países da região como parceiro de segurança. Para muitos, o apoio total do Ocidente a Israel é incompreensível e coloca em risco a sua própria segurança, pois toda a região pode se estabilizar a partir de Gaza. Os líderes árabes pediram aos Estados Unidos que moderassem as ações de Israel, especialmente porque grupos armados do Iraque, Líbano, Síria e Iêmen mobilizaram suas forças e porque Israel se envolveu em assassinatos direcionados que o levaram à beira da guerra com o Irã. Só que Washington parece continuar a se abster de usar a sua influência de forma significativa para conter as ações dos israelenses. Por fim, a orientação para a Ásia tornou-se uma alternativa atraente para os participantes regionais que buscam combater a hegemonia dos Estados Unidos. Os países não ocidentais estão menos dispostos a aderir às regras do jogo de Washington, e essa inclinação vai consolidar ainda mais os relacionamentos intra-regionais, especialmente porque os principais atores encontram mais semelhanças do que diferenças ali entre si. Embora a percepção dos padrões duplos dos Estados Unidos não seja uma novidade, a disposição dos países não ocidentais de desafiar isso em meio a uma ordem global em transformação aumentou. Por muito tempo, os atores regionais eles toleraram o status quo porque os Estados Unidos era visto ali como a única superpotência. Só que com o surgimento de novas potências globais no leste, esses atores eles não veem mais motivo para permanecer em silêncio sobre o sofrimento em Gaza e aceitar também passivamente os argumentos morais dos Estados Unidos em relação à guerra da Rússia na Ucrânia. Se a tendência atual continuar, a influência ocidental na região, sem dúvida, irá diminuir. Este foi um vídeo do Mundo Multipolar. Nós pedimos que vocês curtem, comentem, compartilhem, se engajem nas nossas redes e, por acaso, se possível, contribuam financeiramente com qualquer valor para ajudar o nosso trabalho a crescer, doando através do Pix apoie@mundomultipolar.org. Tchau!